fonoaudiólogos, profissionais da saúde, de identificarmos possíveis situações, possíveis quadros que tenham aí um indício de alguma alteração genética ou de ser uma síndrome, tá? Que isso também é o nosso papel enquanto profissional da saúde. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vamos ver dar certinho aqui. Alguém me dá um ok se está aparecendo? Sim, professora, está aparecendo o slide e a apresentação. Ok. Então, nós vamos falar hoje da atuação fonoaudiológica nas síndromes genéticas, ênfase nas anomalias craniofaciais, né? Ontem foi nos transtornos do desenvolvimento, hoje a gente vai falar das anomalias craniofaciais. Eu não poderia deixar de começar falando, né, de uma forma geral, da importância dos estudos da genética, principalmente com as funções mentais superiores. E aí, dentro das funções mentais superiores, nós poderíamos pensar no quê? Linguagem, cognição, né? Então, nesse sentido, eu trago aqui um artigo que nem é tão novo assim, né, de 2023, do ano passado, mas que ele faz toda uma abordagem do ponto de vista da genética, né, do desenvolvimento do cérebro. E aí ele faz uma contrapartida mostrando, né, com tecnologias de modelagem da informática, inclusive, baseado aí em célula-tronco e no genoma. E aí surge uma plataforma, gente, poderosa para estabelecer ligações entre fenótipo e genótipo, especialmente relacionados ao ser humano. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. É claro que todos esses estudos têm sempre um embasamento nos animais, né? Aqui no rato, em toda a expressão dessas células, especialmente dos nossos neurônios. Então, é sempre feita uma contraposição aí da expressão gênica nesses animais, que nos serve aí de modelos naturais para que a gente possa estar entendendo toda essa evolução. Se vocês olharem aqui, né, como a gente é tão diferente hoje da expressão do rato. Olha aqui, né, a do primata humano, nessa figura, acho que a minha setinha está aparecendo, né, o quanto as nossas células corticais expandiram, o quanto a gente tem aí muito mais evolução, né, do ponto de vista dos nossos neurônios, dos dendritos, das nossas ligações. Então, cada vez mais, a nossa espécie vai aí evoluindo com o passar dos anos e com a miscigenação dos DNAs aí. Em função disso, esse próprio estudo, né, ele mostra aí inúmeras condições do ponto de vista genético que podemos fazer as associações, né, com distúrbios do neurodesenvolvimento, distúrbios neuropsiquiátricos, que nos ajudam também a verificar as variantes do ponto de vista genético, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, a microcefalia, a polimicrogeria, né, é algo voltado na neurogênese, lá na formação da neurogênese, tá? Aí você vai ter outras situações que envolvem a questão da migração neuronal durante a formação. Então, por exemplo, heterotopia periventricular lá no cérebro, então tem diferença de substância branca e cinzenta, então isso vai estar gerando. E aí uma série de coisas, inclusive situações de neurodesenvolvimento, como a Down, neurofibromatose do tipo 1, Kalman síndrome, e aí Frachis, que a Maria Gabriela também já falou ontem para vocês, de George Engelmann, que também a Gabi falou ontem para vocês, e nós temos também condições de miscelânea, que nós chamamos, que aí entra o autismo, a epilepsia, alteração intelectual, esquizofrenia. Então, aqui, nesses modelos, eu acho que esse é um dos melhores artigos que nós temos para explicar isso, ele consegue fazer uma contraposição com essas causas de origem genética. Sem dúvida, né? A gente não pode deixar de considerar isso, então, cognição e linguagem. E a partir daí é que nós temos todo esse desenvolvimento. E a Gabi também falou um pouco ontem, e eu não posso deixar de falar, da epigenética,
né, que a epigenética, ela não é tão nova assim. Ela surgiu lá em 1940, com o biólogo Conrad, para descrever a interação do gene e do ambiente que permitiu o surgimento de fenótipos. Então, o que essa epigenética estuda? Mecanismos que regulam os nossos genes. É a relação entre o estilo de vida, o meio ambiente, o desenvolvimento e que tudo está intimamente ligado. Eu coloquei isso aqui até para, né, um start aí para a gente pensar, porque as pessoas me perguntam muito, né? Por que tem tanto autismo agora? Será que antes não era diagnosticado? Ou será que a gente pode explicar pela epigenética, pelas toxinas, pelas infecções, pelos inúmeros medicamentos, pela poluição, né, pelo uso demasiado do cigarro e do álcool, tá? Por uma dieta pobre. Então tem muito, é claro que não é agora que nós estamos usando isso, né? Isso já vem há 50 anos atrás, mas a repercussão dos nossos genes nós estamos vendo agora. Então, o que nós temos de mais atual, e que no começo, quando começou a surgir, né, a medicina do estilo de vida, pensava assim, nossa, isso é enganação, né? Quem que vai... Não, gente, é verdade. A medicina do estilo de vida, ela vem com estudos de base, com estudos de evidência científica voltados justamente para a genética, para a interação dos nossos genes com o ambiente. Então, dentro da epigenética, há uma modulação desses nossos genes. E essa modulação, se a gente olhar nessa figura aqui, estão nos dois ápices aí, ó, a nossa dieta, os exercícios, aí toda a nossa questão, até das nossas interações sociais, tá? O microbioma, tudo está muito relacionado, inclusive a questão, não dá para deixar de falar, que é do aspecto até financeiro, né? Que com essa evolução, o quanto a gente tem de acesso a outras coisas e que isso pode estar causando. Então, a epigenética, os genes e as suas ações além do DNA. Então, aqui é mais uma reflexão para dizer assim, como é que você quer o seu futuro? Não só o seu futuro, mas o futuro de quem vem aí depois de você, que é a sua própria família. Por isso que surgiu, né, essa questão da sociedade 5.0, que fala aí da sustentabilidade, de uma série de coisas, e a medicina do estilo de vida, a epigenética, está aqui dentro. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu coloquei muito mais para a gente pensar por que algumas patologias estão sendo mais diagnosticadas, não é mais diagnosticadas, elas realmente estão acontecendo mais. No momento, não temos respostas. Qual é o fator de maior impacto? É o cigarro, é a dieta, o exercício, mas eu acredito que vá, se num futuro próximo, descobrir que realmente é a interação de todos esses fatores, tá bom? E aí, falando, né, voltando aqui, falando da epigenética, mas também falando aí da evolução do cérebro, da evolução da cognição e da linguagem, e aí a gente teve, né, por volta lá na Nature, nós tivemos aí o primeiro gene que foi descrito como sendo o gene da linguagem, que era o famoso FOXP2. Foi em 2005, né? Então já faz quase 20 anos que isso aconteceu, praticamente 20 anos, e isso foi descrito com uma família, que é a famosa família Kay, onde eles perceberam que algumas pessoas, e em quase todas as gerações, existiam pessoas que tinham problemas de linguagem, que na verdade depois eles foram ver que não eram basicamente de linguagem, mas eram problemas de fala, e não neste primeiro momento, né, em 2002, 2005, que isso foi relatado, acreditava-se que esse era um gene da linguagem. Hoje a gente sabe que ele é um pedacinho de todo esse substrato que a linguagem é e, consequentemente, a fala, porque são habilidades muito evoluídas e que não dependem, sabemos hoje, de um único gene. Sabemos que eles dependem de vários genes, principalmente na formação do cérebro, tá? Então, com a evolução aí, né, nós já tivemos outras publicações,
mostrando que ele pode ser, sim, relacionado a alterações de fala e de linguagem, mas ele é apenas um dos genes e ele está muito relacionado à questão da apraxia de fala, tá? Nós tivemos esse outro artigo falando do que no genoma, né, do ponto de vista de fala e da linguagem, nós já temos aí, né, transcrito, descoberto, tá? E aí eu mostro aqui para vocês essa tabela que nos dá essa ideia, né? Então, por exemplo, o FOXP2, que eu acabei de falar, ó, ele está relacionado à apraxia de fala da infância, que é justamente a família Key. Nós já temos vários genes também relacionados, ó, à gagueira, à dislexia, a distúrbio específico de linguagem, que hoje é chamado de transtorno do desenvolvimento da linguagem. Então, olhando isso aqui, é mais para a gente refletir e pensar que são vários genes envolvidos no desenvolvimento do ser humano, principalmente das funções mentais superiores. Uma vez determinando uma patologia, eu tenho o contraponto, né? Eu entendo que aquele gene é responsável por áreas específicas, tanto para a fala quanto para a linguagem. Então, aqui a gente tem, olha, 7, 12, 15, 16, 3, 6, 7, vários genes aí relacionados, e muitos outros artigos também falando disso, tá? Inclusive, né, a gente já tem alguns estudos mais específicos falando de outros genes candidatos para apraxia de fala, e também estudos que nos facilitaram muito todo esse entendimento que na genética nós adoramos, que são os estudos com gêmeos, né? Porque quando eu estudo gêmeo, nós estamos estudando o mesmo DNA, nós estamos estudando aquele indivíduo em dose dupla, no mesmo ambiente, com todo o controle aí do ambiente, para que a gente possa ver, olha, realmente é o efeito desse gene nessa condição, por exemplo, na gagueira, também em situações como distúrbios de fala e de linguagem, tá? Então é bem interessante vocês entenderem esse contexto aí, que é algo importante. Ontem a Gabri já falou bastante da questão do genótipo e do fenótipo, né, dessa interface, do quanto é importante a gente entender, especialmente quando a gente fala do fenótipo, que é o que a gente tem acesso, né, que é o que eu posso observar daquilo. Então, se fala errado, se troca sons, se tem um problema auditivo, se não aprende, é essa expressão que eu estou vendo de alguma coisa aí nesta formação. Então, isso é algo também importante. E o que a gente acaba vendo, né, uma terminologia bem correta da gente falar, é o fenótipo comportamental, que é um padrão característico aí da parte motora, cognitiva, linguística e social, que se associam de uma forma compatível com o transtorno biológico. Então, ontem a Gabi também falou bastante, né, que há uma condição biomédica quando se faz o diagnóstico de uma síndrome, há uma condição biológica. Então, aqui, este fenótipo comportamental, ele nada mais é do que a representação observável dessa condição biológica, tá? Dessa doença, dessa patologia, ou dessa enfermidade, do que a gente quiser chamar aí. Então, dentro desse fenótipo comportamental, eu posso ter inúmeras descrições aí que a gente pode fazer, seja dentro dos quadros sindrômicos conhecidos, como aqueles não conhecidos, tá? Mas qual é o papel do fonoaudiólogo, que é o papel principal aqui que a gente está falando, né? Agora aqui, deixa eu só pegar aqui, gente, que a gente está falando agora nessa palestra de hoje. Então, eu, enquanto fonoaudiólogo, o que eu posso fazer? Eu vou fazer o diagnóstico da síndrome? Eu posso fazer isso? A princípio, não, né? Você vai participar dentro da caracterização do fenótipo das alterações fonoaudiológicas que aquele quadro tem. Então, a maioria dos quadros, né, quem estuda genética, quem teve contato, vai ver que a descrição, né, nas bases de dados é sempre muito pobre. Ai, tem um atraso de fala, tem um problema de linguagem, um problema de... Mas que problema? Aonde?
Como que eu posso relacionar isso? Então, na verdade, o nosso papel é participar de equipes para aconselhar essa família, porque no tratamento quem vai entender somos nós, buscar, né, junto com o geneticista e com as equipes, qual é a etiologia, a possibilidade dessas etiologias, tá? E diagnosticar e tratar precocemente as alterações decorrentes de ordem familiar. E também montar grupos. Por que montar grupos? Montar grupos no sentido de que a gente possa estudar aquela condição. Porque quando eu monto um grupo, quando eu tenho um grupo de indivíduos, de sujeitos com determinada condição, uma determinada síndrome, por exemplo, eu consigo mapear melhor qual é o fenótipo comportamental, porque ele vai se manifestar, embora com variabilidade, que também a Maria Gabriela falou ontem, ele vai ter sempre um comportamento muito próximo, tá? Então aí, né, em 1997 surgiu o termo aqui no hospital, no Centrinho, da fonogenética, que aí entra dentro de uma propedêutica qualitativa de fazer a descrição desse fenótipo, desses achados, né? É uma alteração de linguagem, mas que tipo? Pega compreensão, recepção, expressão, fala, tem aspectos de motricidade orofacial associados. O que eu posso ter mais aí dentro dessa condição que vá realmente poder descrever essa condição, esse quadro aí. E aí, dentro dessa descrição fenotípica, por que é tão importante, né, Luciana, a gente fazer essas descrições? Por quê? A Gabi também falou ontem, dependendo da situação, eu posso sugerir que existe uma síndrome associada e esse diagnóstico venha complementar, por exemplo, que tem um quadro cognitivo associado de deficiência intelectual, ou eu posso levantar situações onde eu possa ter um comprometimento associado, por exemplo, de uma condição física importante, como cardíaca, renal, visual, e que vai ter uma intervenção aí bem direcionada, né? Principalmente até educacional. E a identificação de genes, poder relacionar até com o funcionamento neuronal, do ponto de vista da linguagem, da cognição aí, do que nos compete aí, especialmente da linguagem. Então, essa caracterização desses achados, a gente tem que sempre correlacionar com esse fenótipo, com esse genótipo, né? E aí, por isso que quando a gente vê um quadro de uma síndrome, né? E a Maria Gabriela mostrou ontem, por exemplo, Down e o gene que está envolvido em Down, e aí, vendo o gene, a gente consegue entender por que tem hipotonia, por que tem alteração cardíaca, né? Qual é o laço embriológico aí, quando aquele gene, né, quando há a trissomia do 21, por exemplo, que vai repercutir em vários aspectos do desenvolvimento aí daquele gameta, num primeiro momento. Então, dependendo de onde aconteça essa alteração genética, eu tenho que fazer essa correlação, se tem coerência ou não. Isso é importante a gente entender também. Então, uma descrição fenotípica, vamos falar um pouquinho como é que é, de fato, esse papel, né? Para eu descrever um fenótipo, mesmo sabendo que ele tem inúmeras expressões, né, quando a manifestação de um fenótipo difere em pessoas que apresentam o mesmo genótipo, vou dar um exemplo prático. Por que uma criança com síndrome de Down fala e outra não fala? Pode ser que uma tenha tido oportunidade de intervenção, outra não, mas às vezes as duas tiveram, e isso é a variabilidade do gene. Então, assim, mesmo tendo a mesma condição, eu posso ter variabilidades aí associadas, tá? E a nossa genética tem uma variabilidade imensa, né? Se eu pensar que duas pessoas não aparentadas, ou seja, que não sejam realmente consanguíneas, compartilham cerca de 99% do DNA, é muito louco pensar isso, né? Porque, assim, nós somos muito semelhantes. O que nos difere é pouca coisa, né? As nossas características individuais. E aí a gente tem alguns exemplos clássicos, né? Como, por exemplo, a síndrome de Waardenburg, que é uma síndrome que quem trabalha,
né, com audição, provavelmente já possa ter visto, que é uma síndrome que tem como fenótipo associado à fonoaudiologia a perda auditiva, e aqui nós temos duas crianças que têm o mesmo quadro, né? Então tem a mecha branca, pode ter mecha branca, heterocromia de íris, pode ter fissura de palato ou não, e nós temos duas crianças que a princípio pareceriam muito diferentes, mas que têm o mesmo genótipo, com variabilidades aí pequenas, né, de uma certa forma. Embora a aparência seja muito diferente, eles têm o que 100% da síndrome tem, as duas têm, como, por exemplo, a perda auditiva e a mecha branca no cabelo. Recentemente, eu recebi de várias pessoas da internet que houve essa publicação aqui dizendo: condição genética rara faz com que tribo na Indonésia tenha olhos azuis elétricos. Na verdade, não são olhos azuis elétricos, é uma heterocromia de íris. É que, como é uma anomalia, uma alteração, eles tinham síndrome de Waardenburg, tá? Essa tribo tinha síndrome de Waardenburg, e como Waardenburg, eles ficavam na mesma tribo, o que acontecia? Existiam casamentos ali muito próximos, e o gene foi passando. E aí acabou-se tendo aí essa confusão na mídia, que na verdade nada mais é do que uma alteração aí relacionada à parte ectodérmica, né? Por isso a mecha branca no cabelo, por isso a alteração na audição, que pega lá as células ciliadas, e também a questão da coloração da íris. Então, olha aqui, sempre tem a coerência. Sempre a gente consegue entender o porquê aí dessas condições. E a síndrome de Down é um outro exemplo, né? A gente, como ela é uma cromossomopatia, né, que a Gabi falou ontem, ela pega um cromossomo inteiro, as características são mais fenotípicas, são mais clássicas. E não é só isso. Por que a gente identifica tão fácil? Porque tem muito caso, né? Porque ela tem uma ocorrência muito grande. Então, isso é uma coisa conhecida há muito tempo. E que, a partir daí, teve-se, né, dentro do envolvimento aí da população, o conhecimento pela frequência e pelas características aí fenotípicas. Então, dentro do processo diagnóstico interdisciplinar, como eu falei, a fono entra onde? Aqui, entra na clínica, onde eu vou descrever, além do que ele tem, eu também tenho como compromisso olhar para outros aspectos, como, por exemplo, a história clínica. Então, o que eu vejo muito hoje, às vezes? Eu vou ver alguma criança, alguma condição, e aí eu pergunto, tem mais gente na família? Porque esse dado é importante. É importante para a gente. Se tem mais casos na família, o que eu posso entender? Essa condição já vem passando de geração em geração. Então, se houve uma mutação lá atrás, quanto mais essa mutação vem passando, pior o quadro vai ficando. Então, isso também é uma outra coisa que a gente tem que entender. Porque normalmente a família fala assim, mas o pai também não falava direito, demorou para falar, mas depois superou. Mas essa criança, o filho dele, está pior. Por quê? Porque houve mais uma mutação ali, aquela mutação está passando, e aí o quadro a tendência é de estar sempre piorando aí. Então, eu vou estar sempre aqui na história clínica. Então, assim, perguntem para a família, mas saibam perguntar, porque o que eu vejo também, a forma como a gente pergunta tem influência na hora de olhar o meu heredograma, que todo mundo sabe fazer o heredograma, a gente aprende lá no ensino médio, né? Mas ele é importante, especialmente para fazer estudos longitudinais de condições, de patologias, e a gente não tem no Brasil, porque talvez a gente não tenha esse estudo, né, ou não saiba a importância de que todos os casos que tenham alguma relevância ou que tenham uma herdabilidade sejam descritos da forma correta. E a forma correta é fazer um heredograma, tá? Para ver essa recorrência na família. Esse caso aqui,
claramente eu estou vendo assim, nenhuma geração pulou o problema. Então é importante a gente ver aí essa evolução. Dentro da observação das características comportamentais, ainda nesse processo interdisciplinar, a gente chama, né, isso que a gente vai falar agora de propedêutica, que é a ciência que estuda como eu vou diagnosticar. Então, se eu vou fazer um diagnóstico quantitativo, ou seja, o peso daquela criança é o ideal para ela, na idade que ela está, com a situação dela, o perímetro cefálico da cabeça dela tá normal. Esse perímetro cefálico, que é tão fácil medir, ele me dá informação se ela está se desenvolvendo dentro do adequado. É uma medida super fidedigna e com muita evidência científica. Tá? Então, isso aí são os dados baseados na antropometria. Então, eu tenho uma criança, por exemplo, no meu estágio, que está abaixo do peso, abaixo da estatura. É uma criança que a gente vai ter que sugerir uma investigação, porque ou ela está com algum processo nutricional alterado, ou ela está com uma outra condição que não foi identificada ainda. E junto com isso, ela tem o quê? Tem uma alteração de linguagem. E também nós temos uma propedêutica que faz a descrição qualitativa. Então, peso, altura, distância entre os olhos, comprimento de mão de pé, tudo isso é quantitativo e eu tenho, aí é disponível na internet, curvas de Gauss que vão me dar se aquilo lá está dentro do esperado, está dentro do normal ou não. E aí eu tenho as características clínicas do ponto de vista qualitativo. Que eu teria que observar aí todos esses aspectos, né? Então, olha lá, a cabeça do seu paciente é normal, a face dele tem alguma coisa que te chama atenção, o pescoço é curto, é longo demais, o tórax dele, será que tem alguma coisa, a coluna, o abdômen, tem alguma coisa que a família relata das genitais, membros superiores, inferiores, será que a implantação de cabelo dele é correta, a cor da pele dele é a mesma cor da família, né? Então, tudo isso é a descrição qualitativa. E aqui entra muito o que a fono faz. Também pergunta quanto tempo andou, quanto tempo falou, né? Sentou. Esses dados todos são importantes. Isso é dentro de uma propedêutica qualitativa, né, que fala da parte neuropsico e motora, que nas crianças menores, sejam elas com síndrome ou não, nós temos que acompanhar. Por isso que lá na clínica a gente faz o quê? As escalas de desenvolvimento. Se muitas vezes eu não tenho um padrão, eu tenho uma escala, hoje, inúmeras, né? Denver, Elm, Portas de outras escalas, que vão, a Bailey, que vão me dar a condição de fazer uma comparação geral desses aspectos dessa criança para saber se eu enquadro ela ou não qualitativamente dentro do que nós chamamos do que é típico. Aqui eu vou dar alguns exemplos, né? E pedir para vocês assim, olhem sempre para o seu paciente. Se você tem alguma coisa que está te chamando a atenção, olhe. Por exemplo, o crânio é um dos maiores sinalizadores para a gente. Então, aqui é uma alteração genética chamada braquicefalia, onde eu tenho a dimensão anterior, né? Antero-posterior, que eu pus até aqui o comprimento, para vocês entenderem, aparentemente mais encurtada em relação à largura. Então, assim, é estranho. Então, o primeiro aqui é normal, o segundo aqui está alterado para que vocês possam perceber. Turricefalia. Então, aqui, a cabeça é alta em relação à largura e ao comprimento, que é o contrário do outro. Normalmente, esses quadros de turricefalia vêm associados com deficiência intelectual. Então, é importante, desde pequeno, que a gente possa ver se existe alguma coisa aí que chama atenção nesse sentido. Plagiocefalia é um formato assimétrico da cabeça, que geralmente é uma combinação onde há um achatamento do occipital, da parte posterior, unilateral, com proeminência frontal ipsilateral, levando a um formato craniano chamado de romboide. Então, essa plagiocefalia, ela pode acontecer por duas situações. Ou ela pode acontecer por uma força mecânica, lá durante a gestação, e que mesmo sendo mecânica,
vai trazer um fenótipo que não é o típico, que não é o esperado, mas também eu tenho condições genéticas que causam plagiocefalia, tá? Pitose palpebral, né? Então, essa criança aqui, você pode ver, ela tem um lado só com pitose e o outro lado dela tá normal. O que é a pitose? É a margem superior, ela está posicionada mais ou menos a 3 milímetros ou mais abaixo do normal e cobre a porção superior da íris. Fica aquele olho meio aberto, meio fechado, né? E a margem da pálpebra superior normalmente obscurece pelo menos uma parte da pupila. A pitose palpebral, gente, ela faz parte de inúmeros quadros sindrômicos. Então, se você tem uma criança que tem pitose palpebral, que tem alteração de linguagem, que tem alguma outra alteração, você pode suspeitar de algum problema e pedir uma avaliação especializada. Hipertelorismo. Então, distância aumentada entre as pupilas aqui, tá? Quando se tem hipertelorismo, você pode pegar um paquímetro e medir, e também tem lá, viu, gente? A antropometria, né? Tem lá falando quanto que tem que ser essa distância aí, dependendo da faixa etária da criança, do sujeito. E o hipertelorismo, por exemplo, por que ele é importante da gente olhar tanto a mais como a menos, né? O hipotelorismo como o hipertelorismo. Porque a parte frontonasal, né? Essa parte aqui, ó, fronto, nariz, ela é um indicativo muito importante durante a embriologia de que os nossos hemisférios cerebrais estão se desenvolvendo de forma harmoniosa, que não há nada naquela linha do meio do nosso cérebro que esteja alterado. Então, quando eu tenho hipertelorismo ou hipotelorismo, eu posso ter alguma coisa associada de linha média, né? De alteração de corpo caloso, da parte de ventrículos cerebrais. Então, é algo que a gente tem que olhar também aí. Frontal proeminente. Então, aqui claramente a gente consegue ver, né, aquela testa para frente, aquela testa grande. Isso também não é normal. Olhos proeminentes, então uma criança que tem aqueles olhos esbugalhados, nós temos várias condições sindrômicas que também trazem isso, assim como, por exemplo, uma condição que tem uma alteração de hormônio, uma alteração hormonal que também traz esses olhos esbugalhados aí. Então, independente dessa característica que você está suspeitando, verificando, você consegue mandar para um especialista para ele verificar se está dentro do esperado ou não, se vai fazer parte de um quadro sindrômico ou não, ou você tem aí condições de pedir uma avaliação genética mais específica. Porque se não tiver um fato concreto, objetivo, que você possa fazer isso não vai acontecer. Face triangular. Então, o segundo menino aqui claramente tem uma face em triângulo, diferente desse outro aqui que eu pus, só para que a gente possa ter essa noção da diferença, né? Ontem, a Maria Gabriela também mostrou a síndrome do X frágil, e a síndrome do X frágil traz o quê? Traz uma face longa, e às vezes até triangular. Então, a face sempre prediz alguma coisa do funcionamento, por isso que é importante a gente ter esse olhar bastante centrado aí. Microstomia, distância das comissuras da boca aqui, né? Essa distância aqui está abaixo do esperado, então é uma boquinha pequena. Isso também faz parte de alterações genéticas. Fenda na mandíbula, a gente conhece muito por estar aqui no centrinho, a fissura lábio-palatina, a fissura só transforame, que pega lábio e palato, só palato, mas nós também temos outras condições, como a fissura de mandíbula, a fenda de mandíbula. Temos também a micrognatia, né, que faz parte de inúmeras síndromes. Eu vou mostrar uma síndrome hoje que tem micrognatia aí como parte do quadro dela, tá? Face plana, né? Olhando assim, muitas vezes não dá para perceber, mas não tem ausência da convexidade da face quando a gente olha de perfil. Se você olhar de frente, muitas vezes você não percebe, mas quando você olha de perfil, é aquela face reta, é aquela face plana. E mais uma vez, essa face plana, arco embriológico, que pode estar relacionado com inúmeros genes, com inúmeras outras alterações também, tá?
Hipoplasia da face média. Então, é o posicionamento posterior, o encurtamento vertical da região dos olhos aí, tá? E aqui é o contrário do que eu mostrei anteriormente. Anteriormente é uma face plana, reta. Aqui é uma face que faz até um C, né? Um C grandão aí. E aí, quando a gente fica de lado, a gente pode ver aí também é considerado uma malformação importante dentro das anomalias craniofaciais. Úvula bífida, de novo, a úvula fica onde, gente? Lá na linha média. Então, fronto, nasal, úvula, lábio, tudo isso tem até mandíbula, né? É dentro da linha média. É um indicador de que alguma coisa nessa diferenciação dos hemisférios cerebrais aconteceu. Então, ter uma úvula bífida isolada pode não ser nada, pode ser uma característica de mutação daquela família, mas ter uma úvula bífida, mais um quadro de alteração de linguagem, mais uma hipotonia generalizada, aí sim eu posso associar com alguma síndrome, alguma coisa mais relevante aí nesse sentido, tá? A orelha, né? A inserção da orelha é outra dimensão muito importante da gente entender e olhar, porque ela nos dá sinais importantes de que essa face se desenvolveu de forma harmônica, harmoniosa. Então, aqui, se eu tenho uma inserção superior a essa linha média aqui, eu vou ter uma orelha acima do esperado. Como eu posso ter uma orelha de abano, uma orelha de alta implantação, uma orelha de baixa implantação. Então, tudo isso vai trazer para a gente um indicador de que existe uma anomalia craniofacial aí, tá? A prega palmar, né, o vinco cibiano, que também é chamado, que tem na síndrome de Down, por exemplo, né, é uma prega única, fundida aí, transversa. Então, nossa, mas a gente tem ideia de olhar na mão, né? Então, acho que tem que olhar, dar uma olhada na mão, ver se não tem nada aí de diferente, se nada te chama atenção. E é lógico que nós temos casos mais graves, né? Que aí você não precisa nem parar para olhar, que você vai estar na cara. Essa é uma condição que chama ectrodactilia. Nós não temos tradução para o português. Meu primeiro trabalho científico que eu fiz com síndrome genéticas foi uma iniciação científica, eu estava no meu 2º ano, e eu peguei uma síndrome que chama EC, que é ectrodactilia, ectodermal, e displasia ectodérmica e fissura. E aí eu fui para casa, meu orientador havia me dado isso para eu estudar, e eu fui traduzir, e eu nunca tinha visto um caso ainda. Eu ia atender, fazer audiometria nesses casos, e quando eu pegava para traduzir, saía pinças de lagosta. E eu falava, não posso levar isso aqui. Você imaginou chegar lá para o meu orientador e falar, olha, mão pinça de lagosta. Quando eu vi o primeiro paciente, eu entendi o que era, né? Porque realmente é uma malformação que parece uma pinça. E, embora seja uma malformação grave que afeta mãos e pés, pode afetar mãos e pés, eles têm uma habilidade para fazer tudo, gente, que é impressionante. Então, quando você acaba nascendo com uma malformação, uma deformação, o seu cérebro automaticamente registra aquilo como o típico dele, é o DNA dele. Então, ele desempenha a função muito bem. Muitas vezes, se mexe, né, se tenta fazer uma correção estética, a funcionalidade acaba ficando alterada, porque o cérebro dificilmente consegue registrar essa mudança e fazer essa adaptação. É claro que ele consegue, né? Mas vai demorar um pouquinho mais do que o já está esperado aí. Isso, a camptodactilia, a articulação, é como se assim, a articulação entre os dígitos, né, dos dedos, não consegue ser estendida, fica sempre uma mão esquisita, né? E muitas vezes a criança já apresenta esse tipo de alteração, então é também uma alteração genética. Diastemas múltiplos também faz parte aí de vários quadros. Essa semana alguém me perguntou, incisivo central único, é normal? Não é normal, né? Você ter só um dente incisivo único. Mais uma vez, quando eu penso em dente único,
pensa na linha média. Alguma coisa de linha média tem errado aí, né? Pode ter uma expressividade aí, pode ter um quadro de síndrome aí, ou pode ter só uma malformação de um dado, de um aspecto isolado. Sintactilia, que é a junção, que é a fusão de osso e de pele, tá? De dedo, do pé e da mão. Então, além do dedo nascer grudado, né, que é a forma mais fácil de explicar, o osso também nasce grudado. Então, nem sempre a intervenção é tão simples assim, né? Então, nem sempre isso é tão fácil de ter uma boa intervenção. Então, a gente falou da clínica, né? Antes de falar um pouquinho dessa outra aqui, citogenética e molecular, quero deixar bem claro que essas características, né, que a gente está vendo aqui, que podem estar alterados, elas só vão fazer parte de um quadro patológico, né, se ela tiver em conjunto com outra situação. Ter uma mecha branca no cabelo e a família inteira ter essa mecha branca não significa que eu tenho a síndrome de Waardenburg. Mas eu poderia dizer que existe um gene mutado aí, provavelmente relacionado à parte ectodérmica da sua família. Mas é uma característica familiar. Então, está passando de geração em geração e não pode nunca piorar, como pode um dia também aparecer alguma coisa a mais. Então, como que é feito o diagnóstico aí, voltando, de um quadro genético? Primeiro, pela clínica, e venho dizer para vocês que a maioria das síndromes genéticas, o diagnóstico ainda é feito pela clínica. Nós não temos respostas para o DNA de todos os quadros que existem, porque para eu ter essa resposta, eu vou mostrar para vocês, eu preciso ter um gene identificado numa população, para ele fazer parte de um marcador lá no nosso exoma, lá no nosso DNA. Então, não tem para todas as condições. Para as que já foram descritas, tem, tá? Mas para que não foram ainda, não tem. Então, lembrar que a clínica, né, a gente sempre fala isso até do ponto de vista da linguagem, né, posso fazer o teste que for. Se clinicamente aquilo não tiver representativo, eu não vou considerar. Então, aqui também, a clínica tem que sempre estar coerente com o genótipo. Então, a outra forma de estar fazendo o diagnóstico é por meio da avaliação genética, por meio de técnicas, né? E aí, lembrando que o nosso DNA, ele tem 46 cromossomos, 23 em pares, e tem mais de 3 bilhões de pares de bases. Então, assim, nesses 3 bilhões, poucas condições ainda foram descobertas. Se doenças que são tão frequentes a gente ainda não conseguiu descobrir, imaginem essas doenças mais raras, ou essas doenças, ou essas síndromes mais raras que poucos estudos têm. Tá? Então, o cariótipo é o nosso exame mais simples que tem. Na verdade, fazer uma análise de cariótipo e ter um cariótipo normal não exclui que eu possa ter uma mutação no meu DNA. Ele apenas está trazendo como resposta de que não existe nada de uma forma geral dos meus cromossomos, mas dentro de cada cromossomo ele não consegue me dizer. Então, somente as cromossomopatias são factíveis de serem diagnosticadas por meio do cariótipo. Mas, usualmente, o geneticista, como exame ouro, ele tem que começar por aí, porque ele tem que afastar uma condição maior, né, mendeliana, disso, né? Então, o exemplo mais clássico é esse cariótipo que está aqui, que você olha lá todos os pares de cromossomos aqui, é exatamente assim que vem o exame, né? Os dois sexuais, essa aqui é uma menina, então o Y não aparece, e aí eu tenho uma trissomia do 21. Né? Ao invés de eu ter um par, né? Eu tenho 3 aí, 3 um ao lado do outro. E aqui é chamado da trissomia simples, né? Então, mesmo tendo o cariótipo de Down, a Maria Gabriela mostrou ontem, a gente tem o gene aí dentro. E o gene pode ser diferente do ponto de vista do imprint para cada caso.
E é isso que justifica a variabilidade fenotípica e as diferentes condições do fenótipo comportamental. Então, isso é importante, porque às vezes a gente vai explicar para a família que a família que tem uma criança com Down, ela se sente extremamente cobrada, ela se sente extremamente comparada com aquele outro Down que foi para a faculdade, que isso, e o filho dela não consegue falar. Então, muitas vezes, não depende única e exclusivamente da intervenção, mas depende da expressão desse gene naquele sujeito. Então, nós temos condições de Down, por exemplo, que tem alteração cardíaca, renal e outro não. Então, a gente pode entender que a gravidade pode estar aí, tá? Então, esse é o primeiro tipo, é o primeiro exame, é o mais clássico. Ele pode ser feito também para Fra-X, que aí você... Mas uma coisa importante, né? Se o médico não souber, desconfiado que o paciente tem, e ele pedir um cariótipo normal, vai vir normal. Agora, se ele falar, eu acho que é X frágil, então você vai fazer um cariótipo para X frágil. E aí vai lá procurar se tem um sítiozinho frágil em algum cromossomo que me dê a ideia, realmente é Fra-X. Fora isso, nós temos aí análise de variação de cópias, né? Que é aquele famoso aqui que a gente que fala de observar a sequência, né, das proteínas dentro do sequenciamento de um exoma. Então, aqui, né, normalmente, olha, aqui tem a inserção dessa proteína nesse local, tá? Aqui tem uma translocação de uma proteína com outro, que você pode ver na pessoa 2, tá? Aqui tem uma deleção, ou seja, falta esse pedaço de tiamina, amina e tiamina, então tá aqui a deleção também tá observada nesse sequenciamento, e aí eu tenho outras múltiplas respostas aqui de repetição. Então, isso aqui é uma análise de DNA. Ele vai fazer uma leitura dessas proteínas na sequência que isso é esperado. Mas na sequência que isso é esperado dentro, muitas vezes, da sua família. Né? Você pode ver aqui, ó, mãe e o pai, a mãe e o pai, a mãe e o pai. Né? E aí vendo, olha, a pessoa 3 lá, ela tem tanto uma inserção quanto uma deleção. E o pai tem uma translocação e também tem uma deleção. Então, isso é muito comum ao longo da evolução da nossa espécie ter isso. E nem sempre, gente, ter uma deleção, uma translocação, traz uma patologia para a gente. Às vezes, aquela análise de DNA, por isso que normalmente eles pedem para ver o pai ou as gerações próximas, que é para ver se aquilo que eu encontrei não é uma característica familiar que vem passando naquela família. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, né, de alguns fenótipos relacionados à linguagem, tá? Então, tem lá todo um drive de estudos que relaciona aí distúrbios de fala e de linguagem e algumas questões relacionadas à própria regulação aí do desenvolvimento do cérebro. Então, desde alterações aí de fenótipos de linguagem, os genéticos e a parte neurobiológica. Então, hoje a gente já tem condições no DNA de estar buscando sequenciamento para alterações de fala e de linguagem, neurodesenvolvimentais e alterações de cérebro. Vou passar um videozinho, vamos ver se vai funcionar. Vocês me falam aí, para vocês entenderem que a técnica mais, vamos dizer assim, mais resoluta da avaliação genética é o exoma. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Tá passando? Sim, professora, está passando. Nós só não estamos escutando o áudio. Caso tenha áudio, não está saindo. Então, peraí. Espera aí, então, que eu vou passar de um outro jeito aqui. Eu acho que é legal esse aqui para vocês verem. Vou ter que, acho que, abrir primeiro ali, né?
Passar direto aqui do YouTube. Veja se agora vai aparecer, gente. Só a imagem, professora, o áudio. Vixe, então não sei passar o áudio aqui junto, alguma coisa acontece. Será que eu tenho que fazer, hein? Alguém sabe? Eu acho, Lu, que tem uma opção na hora que vai compartilhar a janela que precisa clicar com som. Tá. Veja se aparece. Vamos Eu de não novo, sei então. onde que é. É bem no Janela, cantinho, assim. tela cheia, guia do Chrome. Vamos ver se aqui. Tá bem baixo mesmo. Compartilhar Aqui. também o áudio da guia. Será que agora dá? Tem que deixar ligado, né? Isso. Vai, vamos ver. Se não der, eu deixo o link para vocês. E agora? Você sabia Agora que foi. praticamente todas as características genéticas do corpo humano são definidas por apenas 2% do nosso DNA? Essa pequena e importantíssima fração, chamada exoma, representa todas as regiões codificadoras do DNA humano. Ou seja, as regiões específicas dentro dos genes responsáveis pela produção das nossas proteínas. A análise do exoma em detalhes possibilita a identificação de alterações genéticas que podem estar relacionadas a diversos tipos de doenças. Essa análise é possível através do sequenciamento completo do exoma, um exame de última geração oferecido pelo Fleury Genômica. O sequenciamento completo do exoma constitui mais um importante recurso para o diagnóstico preciso de doenças de origem genética, além de estudar o risco de desenvolvimento individual de determinadas condições e a chance de se repetirem na família. O exame também pode auxiliar, em alguns quadros, o direcionamento de escolhas terapêuticas, possibilitando tratamentos mais personalizados. Converse sempre com seu médico. Para realizar o sequenciamento completo do exoma, você precisa de uma solicitação médica. Com ela, você pode realizar o exame em uma de nossas unidades ou sem sair de casa, com nosso atendimento domiciliar ou contratando pelo site o kit de coleta que enviamos para todas as regiões do Brasil. Em um curto prazo, você e seu médico têm acesso aos resultados em nosso site. No Fleury Genômica, você ainda pode solicitar aconselhamento genético antes e depois de fazer o teste. Nos casos em que uma alteração genética é encontrada, disponibilizamos sem custo a pesquisa da mesma alteração para até 4 familiares de primeiro grau. Para saber mais, acesse fleurygenomica.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp ou telefone. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Que é um exame caro, né? Um exame hoje que custa em torno de 6, 7 mil reais. Mas também ele muitas vezes não vai trazer as respostas que você quer, porque depende dos genes que já foram sequenciados. Às vezes a gente acha que fazendo o exoma vai vir lá a descoberta. Vai vir sim, se já tiver algum gene relacionado a essa patologia que está sendo pesquisada. Então, por isso que sempre que vai se fazer esse exoma, passa-se por um especialista para levantar por que você está pedindo isso. É porque você quer descobrir alguma coisa do câncer, ou de uma síndrome, ou de dismorfias faciais, ou de alteração neurológica. Então, aí esse exoma vai ser feito baseado nessa linhagem, nesta bandagem. Mas muitas vezes pode ser que não aconteça, né? Então, a gente está com um caso aí, quem está no diagnóstico sabe de uma criança que tem claramente dismorfismos faciais, tem pitose palpebral, né? Tem alteração na coloração da pele, tem várias situações associadas em alteração de linguagem e de aprendizagem também. E ele fez exoma, só que não foi identificado nenhum gene conhecido. Então, significa que ele não tem uma alteração genética? Não, significa que ainda não se descobriu qual que é. E por que
Por que que o Fleury, né, assim como outros centros, oferecem gratuitamente o exame tão caro para fazer em mais 4 membros da família? Porque interessa muito a eles descobrir esse gene, certo? Se eu faço na família e vejo, olha, esse gene está passando ali, eu vou mapear uma nova região, vou mapear um novo local, um gene novo. Então, é muito importante para eles. Não é que eles são bonzinhos, não. É porque eles podem aí descobrir uma condição aí relevante. Deixa eu compartilhar de novo aqui para a gente continuar com a aula. Tá certinho? Sim, professora. Tá. Então, aí, a gente, né, vendo todo esse processo diagnóstico, entendendo que nós, enquanto fonoaudiólogos, o que temos que fazer, além de tratar o fenótipo, como a Maria Gabriela falou ontem, nós também somos responsáveis, como profissional da saúde, em levantar hipóteses e sugestões de que pode haver uma condição alterada ali, né, baseada tanto na propedêutica quantitativa, quanto na propedêutica qualitativa. E mais importante, perguntar se existe uma herdabilidade, se tem mais gente na família com aquela condição, seja uma anomalia ou seja apenas uma alteração de falha de linguagem, que isso a longo prazo é muito importante para a gente. Tá? Então, síndrome, a Gabi falou muito bem ontem, é uma condição relacionada, né? É uma condição que existe uma semelhança física, sim, mas é um conjunto de sinais e sintomas que determinam uma entidade clínica. E aí, o que eu estou falando hoje, o que eu estou focando hoje, é que potencialmente todas as síndromes que têm algum comprometimento de crânio e de face podem apresentar alguma coisa relacionada às áreas da fonoaudiologia, né? Por quê? Me dá a informação, me dá pistas de como que foi a formação embriológica desse cérebro. E aí as funções mentais superiores, como eu comecei a aula hoje, né, a palestra hoje, mostrando aí o quanto o desenvolvimento do cérebro tem uma correlação direta com a parte genética da evolução, tá? E aí a gente vai falar de algumas síndromes que têm essa alteração, né? Então, uma das síndromes que a gente tem estudado bastante são as craniosinostoses sindrômicas, onde há o quê? O que é isso? Craniosinostose, né? Então, se a gente olhar aqui as suturas cranianas, lembrando quando a gente estuda lá em anatomia, né, o osso frontal, temporal, occipital, né, todos os ossos aqui relacionados, né, frontal, e aí eles vão ser fechados por meio de uma sutura. Quando existe alguma coisa que acontece erradamente nesse processo de fechamento, a gente tem um crânio que não teve a sua sutura adequadamente. Então, essa sutura acaba ficando aberta. Então, precisa fazer uma cirurgia para reposicionar, reajustar essas suturas, tá? Então, aqui algumas crianças, essa é uma criança que tinha uma alteração de uma craniosinostose, e junto com essa craniosinostose, ela apresentava sindactilia. E aí, ela também tem aqui uma hipotonia, ela tem também distância aumentada entre os olhos, e aí ela tinha uma condição chamada síndrome de Apert, tá? E aí, estudando, né, as craniosinostoses, as três mais comuns, Cruzon, Pfeiffer e Apert, são as 3 síndromes mais comuns. Com o advento daí do DNA, descobriu-se que as 3 síndromes são causadas pelo mesmo gene, né? Que é o gene FGFR2, que tem a ver com o crescimento dos fibroblastos. Só que dependendo se é translocação, se é mutação nesse gene, vai dar um fenótipo diferente. Né? Então, se for uma translocação, vai dar Cruzon, se for uma mutação, vai dar Pfeiffer. Então, dependendo aí de onde, que pontozinho nesse gene acontece, o fenótipo é diferente, tá? E aí, a gente entra aqui, né, para ver de novo, né? Quando eu tenho uma deleção, uma alteração nesse gene, cromossomo 10,
braço longo, né? PQ, para lembrar, isso vem lá na região 2,6. O que isso pode causar? Que tem a ver com a fase embriológica que esse gene se expressa. Então, aqui tem várias, né? Tem aqui tudo que pode acontecer relacionado a todos os sistemas. Então, vamos pegar aqui o neurológico, ó. Hipotonia, desenvolvimento alterado, estatura, alteração de aprendizagem, impulsividade, TDAH, autismo, alteração do processamento sensorial, obsessão, desordem obsessiva compulsiva, tá? Então, pode ter, se você for olhar, esse gene pode causar uma série dessas coisas que vai refletir um daqueles fenótipos lá, tá? Então, aqui é a síndrome de Apert, onde ela apresenta essa crâniosinostose, essa alteração do fechamento de suturas. É um quadro extremamente importante, porque se não tiver uma intervenção a tempo e adequada, o que vai acontecer? Essas suturas não vão permitir com que o cérebro cresça por igual. Você pode ver que aqui, ó, tá vendo? Ele tá mais na frontal. Então, eu vou ter que corrigir essa sutura aqui para que esse cérebro cresça adequadamente. Se isso não for feito num tempo importante para a criança, essa criança vai ter hipertensão intracraniana. E essa hipertensão intracraniana pode causar muito mais danos a esse cérebro em desenvolvimento. Pode causar quadros graves de deficiência intelectual, casos graves de epilepsia. Então, são casos relevantes e importantes que precisam de uma intervenção cirúrgica, tá? Então, a Apert cursa, né, que é a parte do gene mais grave, que além de tudo isso traz alteração dos membros, sindactilia óssea e dérmica da mão e do pé. Nós temos a síndrome de Cruzon, que tem essa desostose crâniofacial do tipo 1, hipertelorismo, exoftalmia, que são os olhos saltados, né? Só que tem mãos e pés normais. Vocês conhecem alguém famoso que tem essa síndrome? A filha do Roberto Justus, né? Porque ela tem mão e pé normal. Então, ela teve provavelmente a síndrome de Cruzon. Então, claramente, a Rafaela Justus, né? Não sei se é a Rafaela. Você consegue identificar que ela teve. Pode fazer intervenção cirúrgica, tudo, mas algumas características, mesmo com todos os aparatos aí, fazendo do ponto de vista da correção estética, ainda vai permanecer, né? Porque dificilmente a gente consegue mudar um DNA aí, onde eu tenho todo um crânio alterado e os seus anexos. Nós fizemos estudo com esses casos, né? Esses 2 trabalhos são da nossa equipe, do nosso grupo, inclusive esse primeiro aqui nós conseguimos relacionar com a parte do genética, né? Que antes a gente ainda não tinha esse estudo, e também conseguimos aí descrever as habilidades neuropsicolinguísticas e análise de ressonância desses quadros, né? Acho que foi o segundo trabalho do Brasil que faz essa descrição e mostra, né, que essas crianças têm deficiência intelectual, alteração de linguagem oral de aprendizagem e também malformações cerebrais, tá? E aí, mostrando aqui, né, nós fizemos com Apert síndrome, Cruzon síndrome, inclusive, né, nós fizemos aí o vocabulário, recepção, o teste de TDE, tá? E aí o diagnóstico que nós colocamos aqui, e fizemos uma correlação também com o QI, né? Então, a gente pode olhar aqui, acima de 80 é normal, então nós podemos ver que nós temos alguns casos, né? Alguns casos dentro do limite e outros casos com deficiência já intelectual também. Que aí fica difícil da gente associar se isso aconteceu em função só do quadro, ou das complicações cirúrgicas, ou também do tempo da cirurgia também. Tá? Síndrome Riquieri Costa Pereira, eu quis colocar essa síndrome, embora ela não seja, né, nem muito frequente, mas porque ela é uma síndrome autossômica recessiva rara,
afeta face, esqueleto e laringe. Então, são sujeitos que têm alteração de voz também. Essa síndrome foi descrita exclusivamente em pacientes do Brasil, tá? Em uma área restrita do estado de São Paulo, quase que exclusivamente no Brasil. Hoje a gente tem duas descrições fora, mas que a gente não pode dizer que o gene não é daqui. Então, quando há descrição dessa síndrome, fala-se que é um gene brasileiro, tá? Que é um gene brasileiro. Aí tem esse artigo, né, que a gente publicou, falando dessa condição dos casos brasileiros. Então, aqui está o fenótipo desses casos que a gente descreveu. Uma das coisas importantes vocês podem ver que tem a boquinha pequena, a grande maioria, e a alteração aí dos membros, tá? E a cada aqui, né, descrevendo aí todos esses aspectos aqui. E aí, os heredogramas, para mostrar que é uma síndrome de ordem recessiva, tá? Então, assim, provavelmente, os portadores do gene, o pai e a mãe, né, todos os casos aqui a gente consegue ver, não tinham a doença, mas tiveram filhos que tiveram a doença. E por que a gente pode dizer que do ponto de vista genético, né, que tem algo relacionado ao Brasil? Então, foi um estudo que foi, inclusive, feito do ponto de vista da região, que isso na genética é muito importante, né? Então, esse gene foi mapeado aqui no estado de São Paulo, lá no Vale do Ribeira, tá? É o gene que chama E1F4H5, e então todas essas pessoas aqui moravam todas na mesma região. Um escapou aqui para a Bahia e um para Goiás, nessa descrição, e um para o sul. Mas provavelmente sejam pessoas que tiveram viagem, que tiveram alguma relação aí, que deixaram alguns filhos, mas que o gene, a mutação saiu de uma família dessa região mesmo, tá? É um gene de ordem brasileira, imutado. Tá? Aí está a descrição desse gene, foi descrito aqui por nós, pelo pessoal do centrinho, fica no cromossomo 17, na região braço longo, Q, né, 253, tá? E todas essas crianças apresentavam distúrbios de linguagem e de aprendizagem também. E aí, né, uma forma de mostrar a importância, né, eu sei que tem uma linha de pesquisa aqui no nosso pós-graduação, que trabalha com Wikipedia, né? E aí a gente coloca essa síndrome no Wikipedia, e nós temos a foto do meu saudoso orientador de iniciação científica, mestrado, doutorado, doutor Antônio Riqueri da Costa, que nos deixou aí em 2019, né? E que era realmente uma sumidade nesses estudos e uma inteligência fora do comum, né? Ele foi o médico que buscou a fonoaudiologia para trabalhar com ele, por quê? Eu era aluna, gente, isso faz 30 anos, né, que eu fiz iniciação científica, porque ele dizia que as famílias iam lá, e quando ele dava o diagnóstico, tem síndrome de Cruzon, síndrome de Apert, síndrome não sei do que, as famílias perguntavam assim, ele vai falar? Ele vai ir na escola? Como é que vai ser a vida dele? E ele começou a ver que as pessoas que recebiam o diagnóstico não estavam muito preocupadas com o nome da síndrome, que aquilo era. Eles estavam muito preocupados com o desenvolvimento daquela pessoa, daquele sujeito. E, de repente, poucos estudos existiam com a fonoaudiologia, com a psicologia, com a pedagogia, para dizer como era o desenvolvimento. E ele dizia que era muito frustrante ele responder que ele não sabia. E nisso, né, há 30 anos atrás, lá em 1997, ele convida fonoaudiólogos para fazer parte da equipe de pesquisa dele, para que possa se começar a responder essas perguntas, né? Primeiro, e ele deixava sempre muito claro, primeiro a gente precisa descobrir qual é o fenótipo, o que eles têm, né? Do ponto de vista da linguagem, da aprendizagem, para que a gente possa instrumentalizar essa família, para que eles saibam onde buscar, o que buscar, né? E se suspeitar de alguma coisa. Então, ele começou a trazer para a equipe dele, né, a fonoaudiologia. Então, eu entrei como aluna de iniciação científica,
O ambulatório dele dessa área era aos sábados de manhã, a gente ficava sábado o dia inteiro, e ele dava as orientações às famílias, e eu ficava lá só observando, até que eu fui encontrando o meu lugarzinho lá, né? E fui fazendo meu mestrado, meu doutorado, e fui fazendo parte dessa equipe maravilhosa. Sequência de Robin, né? Maria Gabriela estudou isso aqui no doutorado dela, né, Gabi? Estudou a sequência de Robin e eu tenho estudado bastante esses quadros. O que é a sequência de Robin? Né? Ela é uma anomalia, novamente, craniface, que tem hipoplasia de mandíbula, fenda palatina e glossoptose. Né? O que é glossoptose? É a língua mais lá atrás, alterada no assoalho da boca. Leva a apneia obstrutiva, né, com risco de vida e com muita dificuldade de alimentação no período pré-natal. Dentro dessa sequência, né, essa alteração de mandíbula, fenda e glossoptose pode acontecer isoladamente ou pode ser parte de quadro, junto com isso, ter uma síndrome que apresenta a sequência de Robin, tá? Então, 48% a 66% dos casos são isolados, tá? São sequência de Robin isolada, e 18% a 35% dos casos são associados a quadros sindrômicos já conhecidos, como Stickler e Treacher-Collins, por exemplo, tá? Então, tá aqui a glossoptose, né? A língua lá atrás. Então, o que acontece, né, gente? Essa criança, quando nasce, se não tiver uma equipe que conheça essa anomalia, essa criança vai morrer afogada, porque ela não consegue respirar. Ela morre por causa de respiração. Né? Porque aí tem uma posição que tem que colocar essa criança, que é chamada posição prona desde o começo, tá? Fazer muitas vezes, puxar essa língua para frente aí, de alguma forma, e aí junto com isso, ó, tem toda essa alteração de mandíbula aqui, que leva essa língua lá para trás, não tem espaço para ela no assoalho aqui da boca, tá? Então aqui só para colocar a progressão, né, desses eventos subjacentes à apresentação clínica, né? A hipoplasia de mandíbula, né, a glossoptose, que é a língua lá, aí a questão dos processos palatinos, certo? E aí também pode ter anomalias secundárias aí, como a fissura em U só no palato. Essa primeira criança aqui tem a fissura em U só pegando o palato, tá? Então, são casos que em Bauru nós temos muitos casos, para vocês terem uma ideia, os artigos que são publicados no mundo falam de 40, 50 casos, né? Nós temos aqui 100 casos, né? Acho que até mais de 100 casos nós temos aqui no hospital. Então, nós temos um corpo muito rico para poder avaliar esses casos e para poder responder alguma coisa deles. Né? Então, a Gabi estudou também, essa minha outra aluna aqui de doutorado viu bebezinhos, que é a Caroline, né? A gente estudou esses casos e viu, sim, que quanto menor eles são, nas escalas de desenvolvimento, eles têm um desempenho muito ruim. Se eles tiverem uma equipe, se eles forem colocados numa situação onde realmente há uma intervenção correta, esse neurodesenvolvimento, ele pode chegar ao aspecto mais próximo da normalidade. A Maria Gabriela estudou essas crianças maiores, né? O artigo dela está em processo, né? Para a gente poder também descrever esses dados do doutorado dela, tá? Aqui são os resultados, só para vocês terem uma ideia, ó, de 17 bebês que a gente avaliou nesse mestrado aqui, da Carolina, 14 tiveram alterações do desenvolvimento, envolvendo linguagem, motor grosseiro, motor fino e pessoal social, tá? Onde a linguagem foi a mais afetada. Por isso a importância, desde muito cedo, essas famílias terem orientação com relação ao desenvolvimento. Porque, embora essas crianças tenham toda essa alteração, tem uma outra pesquisa de doutorado que foi feita de mestrado que foi feita com esse público, que nós descobrimos que eles não têm alteração cognitiva.
E os estudos na literatura são muito controversos. Alguns dizem que tem, outros que não. E nós não encontramos alterações cognitivas. A minha aluna de mestrado, que é psicóloga, está fazendo doutorado agora com a mesma população e, de novo, nós não encontramos nenhum tipo de alteração cognitiva, de QI, né, de coeficiente intelectual aí nesses sujeitos, como a literatura coloca. No caso de síndromes novas, ou no caso de síndrome que eu não sei direito o que é, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né? Nós temos aqui uma síndrome que foi descrita por uma fonoaudióloga que começou esse serviço de fonogenética lá, que junto com o Dr. Riquieri, era uma pessoa que também me orientava, é a doutora Célia Maria Giachetti. Ela é professora da Unesp de Marília, e nós descobrimos, eu participei desse artigo também, desses quadros, e a gente descobriu uma síndrome nova. Então, quando se descobre uma síndrome nova, essa síndrome a gente tem que publicar, tem que mostrar que não há nada, né? Publicar primeiro, se não existir ninguém relatando, nada parecido, aí você faz a descrição nova dessa síndrome nessa base de dados que eu vou ensinar vocês agora a utilizar, e lá vai ter tudo o que tem. Então, por exemplo, tem muito pouca coisa dessa síndrome agora, porque ela acaba de ser descrita com este artigo aqui, né? Esse artigo aqui de baixo, que está descrito aqui para que vocês possam ver, em 2007, tá? Então, é uma síndrome relativamente nova. Então, tá aqui o artigo que a gente produziu, tá? Para que vocês possam ter uma ideia. E tá aqui essas pessoas. E aqui, olha, qual era a queixa dessa família? Perda auditiva. Então, chegou na clínica com alteração de perda auditiva. Só que aí, quando você vai olhar mão, você olha, ó, todo mundo da família tem aqui, ó, camptodactilia, que eu falei, tá? E também tem alguns, que não dá para ver na foto, mas alguns apêndices auriculares também. Então, aí, não tinha nenhuma síndrome descrita com essas manifestações associadas, trata-se de uma condição nova, é feito por esse sistema, né? Você faz todo um processo para que isso seja colocado, e a gente faz esse mapeamento, tá bom? Então, tem alteração de linguagem, alteração de fala, de aprendizagem, alterações nas habilidades de processamento auditivo e visual, e perda auditiva também. Uma outra síndrome nova que a gente descreveu foi uma síndrome nesse gene, que é um gene que não tinha sido descrito no Brasil ainda, que foi relacionado à gagueira, tá? Então, é um menino que chegou para a gente com gagueira, e aí a gente foi ver, pediu para fazer uma avaliação, e descobrimos que ele tinha uma alteração nesse gene, e que ainda não existia uma síndrome descrita para isso, tá? E aí esse gene que foi descoberto, ele tem expressão no lobo temporal e frontal, justificando o quê? Todas as alterações do desenvolvimento da linguagem que esse sujeito tinha, tá? Então, de novo aqui, né? Eu sempre preciso casar genótipo com fenótipo. O que eu estou observando, o que aquele quadro está trazendo, junto com o gene, explica, né? Há uma coerência? Há uma coerência. Então, acho que isso é importante da gente pensar e entender o quanto a genética é rica para nos trazer as explicações. Então, muitas vezes, esse quadro aqui, dessa genética, explique isso, vai me trazer um modelo para estudar uma outra condição, que também tem aspectos parecidos, por exemplo, tá? E aí, o que eu posso deixar para vocês é essa base de dados. Eu vou entrar nela aqui, compartilhar com vocês, só para vocês verem. Você tem uma síndrome, você pegou, alguém mandou um relatório para você com o nome, o melhor lugar para você pesquisar é nesta base de dados. Ela é pública, ela é gratuita, a única coisa que ela é em inglês. Só que você tem como pôr o tradutorzinho lá para te ajudar, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente só finalizar, acho que dá tempo, dá, com esse aqui. Deixa eu entrar aqui. Esse não precisa de som.
Eu vou ensinar vocês a utilizarem. Tá aparecendo? Tá, gente? Agora tá. Tá? Então, aqui, vocês vão colocar, é só escrever o MIM. Escrever o MIM lá vai aparecer aqui. Aí, vamos supor, vou pôr uma síndrome bem fácil para a gente entender. Então, Down síndrome. Opa. Aqui, síndrome de Down. Vai entrar várias possibilidades que já foram estudadas com Down. Mas eu quero a mais clássica aqui, ó, Down síndrome. Eu entro aqui, ela vai me dar tudo sobre essa síndrome, ó. Ela vai me mostrar desde quando ela foi descrita, toda a parte clínica, eu podendo clicar e entrar já direto nos artigos, tá? Ela vai me mostrar tudo aqui que vocês podem, como o diagnóstico é feito, como que a citogenética é feita, qual o mapeamento genético que tem, certo? Vai te dar tudo aqui, os estudos mais novos, ela é atualizada frequentemente, tá? Ela vai te dar tudo que você tem aqui. Como Down é uma síndrome muito estudada, ela tem tudo aqui, muitos estudos. Mas o que é interessante, ó, deixa eu voltar aqui. Ele tem sempre aqui, ó, a localização do gene, tá? O número aí do fenótipo associado, e tem essa sinopse clínica. Quando eu clico nela, olha o que acontece. Opa, aí. Vem tudo o que tem, vem um resumo para mim. Casos isolados, baixa estatura, braquicefalia. Ah, eu não sei o que é, entra aqui. Tá vendo a fotinho? Ele já te mostra o que é. Ah, e tem ou não tem? Tem, meu caso tem. Orelhas pequenas, perda condutiva, ó, protrusão de língua, defeitos cardíacos do átrio, estenose do adenal, perfuração do ânus. Ele vai te dar tudo aqui. Posso fazer assim, né, gente? Como eu falei para vocês, ó. Traduz para o português, para te ajudar, vai te trazer tudo aqui. Certo? Você mantém tudo aqui para que você possa entender, ó. A prega única, excesso de pele de palma aí, tá? Tem tudo isso. Então, é uma base de dados que te dá muita possibilidade e ela é confiável, tá? Ela é confiável. Eu não lembro, ontem perguntaram de uma síndrome, agora eu não vou lembrar o nome, mas se você colocar aqui, você tem tudo dela também, tá? Inclusive aqui, ó, correlações fenótipos, genótipo, tudo, história natural, a história dessa síndrome, quem que falou pela primeira vez, tudo que você quiser, você tem condições. Ah, mas eu quero ver o gene, professor, eu sou curiosa para ver o gene, então vamos lá, ó. Você volta aqui, ó, lembra quando eu falei localização? Você vai clicar aqui e vai sair tudo sobre o gene. Tudo sobre as regiões, aqui, ó. E tá pintadinho, né, ó. Síndrome de Down, a região cromossômica. Posso clicar aqui, ele vai cada vez entrando em situações mais específicas. Aqui vai mostrar dentro do genoma. Vamos ver se vai entrar. Sim. Aqui vai mostrar como que é feito isso dentro do genoma, como que é essa expressão, essa codificação, tá? Mas para a gente o que mais nos interessa, ó, então aqui ó, o 21, que é a região, e tudo que pode ter lá. O que mais nos interessa, creio que seja a parte da caracterização clínica, né, da sinopse clínica, aí nesse sentido, tá? Então, coloquem aqui, pesquisem os quadros assim, por exemplo, Kabuki síndrome, acho que é assim, Kabuki. Aqui, ó, síndrome de Kabuki, que é uma síndrome pouco conhecida. Tudo aqui também, tá? Como é uma síndrome mais rara, tem menos estudos.
Mas, de novo, eu também tenho a sinopse clínica aqui, tá? Ó, e que aqui tem uma alteração no lóbulo periauricular. Então, tudo aparece para você. Ptose, depressão nasal, tá? O que tem de característica que seja mais diferente vai também aparecer aqui, tá bom? Então, acho que essa é a dica que eu posso deixar para vocês, do ponto de Eu acho que a professora caiu, a gente já vou mandar uma mensagem para ela. Sim, assim que a professora voltar, a gente entra nas perguntas. E Isso. nós tivemos algumas perguntas. Se você quiser responder, Maria Gabriela. Posso tentar responder. Aí a professora complementa quando Enquanto ela ela voltar. vai entrando, pode ser. Vou complementar um pouquinho do OMIM, pessoal, que eu uso bastante. Ah, a professora entrou. Vamos ver. O microfone da senhora está desligado. Pronto, gente, desculpa. Meu computador, eu acho que eu fui fechar o link, fechei tudo aqui, me desculpa, tá? Mas eu acho que era isso, gente, que eu queria mostrar para vocês hoje. E agora estou aberta para perguntas, não consegui ver o chat. O Gabi está aqui para me ajudar. Tem perguntas, Gabriel? Nós temos algumas perguntas. A Maria Gabriela ia fazer uma complementação. A Por gente ia favor, entrar nas Gabi. perguntas. Eu ia comentar sobre o OMIM mesmo, né? Eu uso bastante, às vezes a gente recebe relatório específico, né, com o gene, com o nome da síndrome, e nem sempre a gente conhece. E é assim que funciona mesmo, porque a gente não tem como conhecer todas as síndromes que existem, mas com o OMIM a gente consegue aí ter bastante dados e conseguir aí elaborar melhor o nosso entendimento do nosso paciente. Então, eu recomendo, sempre que eu dou aula, que algumas pessoas me perguntam, né, porque é comum perguntar, você conhece tal síndrome? Eu falo, olha, entra no OMIM que é mais garantido, que lá tem tudo de mais novo, mais eficiente. É claro que, se a gente for procurar coisas específicas, né, de, tem qual é o distúrbio, o transtorno dos sons de fala que tem essa síndrome. A gente não vai achar, mas a gente vai verificar tudo que a gente tem de mais novo, né, de base da síndrome, que vai ajudar no nosso raciocínio clínico, né, que é importante. Então, eu sempre uso, e é uma ferramenta que eu recomendo que todo mundo, e até mesmo, né, a gente viu no nosso paciente alguma dessas anomalias, né, alguma alteração do nosso paciente, eu posso tentar procurar, se eu jogar no MIM várias características, ele também acha possíveis síndromes. Então, se eu colocar microcefalia, deficiência intelectual e sei lá, polidactilia, né? Aí ele vai dar algumas aí referências que podem nos guiar um pouquinho e nos auxilia, por exemplo, numa conversa que a gente vai ter com a equipe médica, no nosso relatório, descrever um relatório técnico mais profissional e estabelecer nosso raciocínio clínico mesmo. Sempre recomendo e uso bastante o OMIM. E queria agradecer a professora Luciana por sempre aí compartilhar seu conhecimento maravilhoso, né, com tanta dedicação, e é sempre incrível ouvir você falar. Obrigada, Gabi. Gabi, você sabe quantas síndromes tem mapeada? A última vez que eu fiz um levantamento, a gente tinha mais de 15 mil síndromes, né? Eu não sei se hoje a gente está nesse número, já deve ter crescido. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Que a gente não sabe, não tem condição de saber isso, né? Hoje nós trabalhamos com alguns quadros, então nós temos mais conhecimento com esses quadros. E eu, muitas vezes,
recorro a esse jeito que a Gabi falou mesmo, põe lá ptose palpebral, não sei o quê, não sei o quê, tem alguma coisa compatível? Eu entro e leio. Será que combina com o meu paciente? Será que não? Não que eu vou dar esse diagnóstico, mas eu posso, a partir daí, encaminhar para uma avaliação genética dizendo do que eu suspeitei, né? Da hipótese que eu levantei, tá? Quero aproveitar que a Maria Gabriela também agradeceu e agradecer também a aula da professora Luciana e a da professora Maria Gabriela, que foram aulas muito boas, muito enriquecedoras para todos nós. É um assunto que nós, da graduação, infelizmente não temos muito acesso, a gente não consegue aprofundar assim pela carga horária mesmo do curso. Então, foi muito bem explicado. Tenho certeza que todos que estão presentes aprenderam bastante, tanto na noite de ontem quanto na noite de hoje. E eu já vou responder a primeira pergunta, que perguntaram se teriam acesso aos artigos que as senhoras citaram durante as apresentações. Tanto o dia de ontem quanto o de hoje foram gravados e serão disponibilizados no YouTube do PET. A gente espera conseguir disponibilizar ainda essa semana e nós enviaremos por e-mail para os cadastrados na plataforma o link dos vídeos, assim como divulgaremos também no Instagram do Grupo PET. Agora, mas aí, se alguém pergunta, precisar do artigo, alguma coisa, é só entrar em contato com a gente, né? Pelo Instagram, pelo e-mail, que a gente também providencia aí, que alguns artigos realmente não são abertos, né? Mas eles têm um vínculo com a faculdade, com alguns lugares, e a gente tem acesso, tá? Quem tiver interesse, a gente tenta providenciar, se não conseguir. A gente disponibiliza o e-mail do PET na descrição do vídeo, e aí podem mandar também para o PET que a gente encaminha para as senhoras. Tá ótimo, perfeito. A primeira pergunta que nós temos da apresentação é do Adriel. Como a fonoaudiologia pode colaborar com a genética para melhorar o prognóstico de pacientes com distúrbios de comunicação? Olha, eu acho que Adriel, acho que ele vem, essa pergunta, o quanto mais precoce o diagnóstico for feito, né, ou quanto mais o fonoaudiólogo entender o papel dele dentro das equipes aí multidisciplinares, para indicar intervenção. Então, por exemplo, o que eu falei da sequência de Robin, até hoje, a única intervenção precoce que essas crianças estavam tendo era da terapeuta ocupacional, por exemplo. Por quê? Porque a maior dificuldade deles era de alimentação, era de respiração, tá? E não tinha uma abordagem fonoaudiológica. Então, hoje, qual que é a nossa plataforma, por exemplo? É desde pequenininho lá na UTI, que essa criança está internada, que a família já recebe informações de que essa criança tem um potencial, de que ela tem que ser estimulada, de que a alimentação é importante. Então, acho que o jeito mais rápido e direto é atuar aí com tanto o diagnóstico precoce, como a intervenção precoce, e, na minha opinião também, o conhecimento disso, né? O conhecimento desses quadros, o conhecimento de que é algo genético, que você possa explicar melhor para essa família o que é. Porque, como eu falei, né, eu fiquei quase 30 anos lá na genética com o Dr. Riquieri, e toda vez que ele ia dar um diagnóstico, era ele que dava, ele era o médico, mas a gente estava junto, porque desde cedo, desde ali do diagnóstico, a gente já falava, olha, mas tem que fazer isso, olha, mas é importante procurar isso, olha, nós vamos acompanhar, né? Então, e essas pesquisas científicas que a gente tem feito, né, que a Gabi foi me orientando tanto no mestrado quanto no doutorado, que a gente está tentando também responder aos fenótipos, falar, olha, Robin não tem problema cognitivo, o problema de linguagem que ele tem é decorrente de outras coisas. Porque às vezes você leu, vamos pensar na comunidade científica, vê lá, um paciente com Robin tem problema cognitivo intelectual, já coloca numa instituição. Ele não é para isso. Então, acho que conhecimento do fonoaudiólogo, diagnóstico precoce, intervenção precoce, seriam as questões mais importantes e relevantes para a gente considerar como resposta aí para você. A Gabi pode complementar? Eu concordo totalmente, né, com a fala da professora Luciana.
eu acho que a estimulação precoce, a gente está falando, quando a gente fala de fenótipo, a gente também considera, por exemplo, a plasticidade neuronal, né? E a gente atua nesse aspecto que tem seu máximo de 0 aos 3 anos, né? Então, a gente tem que ser rápido nessas identificações, quando a gente se depara com um transtorno com um atraso no neurodesenvolvimento, de já atuar, e eu acredito, né, que o conhecimento, realmente, a gente não... O conhecimento tanto do fonoaudiólogo com relação aos aspectos da genética, mas também de estabelecer essa relação, né, com o médico geneticista, com a equipe, com a família, de dar esse suporte e esse conhecimento para esclarecer tantas dúvidas que acabam ficando frente a um diagnóstico de uma síndrome genética, né, que acaba... e as dúvidas e a própria atuação, ela vai se modificar conforme o indivíduo vai se desenvolvendo. Então, a gente tem esse desafio também, né, esse tipo de atuação, que a gente pode ter modificações dessa atuação, como, por exemplo, na sequência de Robin, que a gente tem aí algumas prioridades diferentes em cada etapa da vida, que a gente precisa sempre prevenir e sempre aí ter um olhar diferente em cada fase da vida, em cada ciclo de vida, né? Uma coisa importante, Gabi, que você falou, né, além da plasticidade, pensar, né, que quando recebe o diagnóstico de uma síndrome é muito difícil, né, gente? Ninguém quer ter uma síndrome. E como eu falei, a grande maioria, né, dessas 15 mil condições já descritas, nós não temos o gene e o DNA de todas. Então, a família muitas vezes tem uma dificuldade grande de aceitar esse diagnóstico sem ter um exame para comprovar. Então, assim, não, mas eu quero fazer o exame, eu quero que você me mostre lá escrito, né, que deu isso. E muitas vezes não tem, é só com sinais e sintomas clínicos que se fecha o diagnóstico. Então, assim, e aí, por isso é importante, como você colocou, esse aparato da família, né? Você está perto da família, porque o médico, ele dá o diagnóstico pontualmente, mas quem vai fazer o tratamento e a intervenção é você. Então, você conhecer essa condição, você conhecer as implicações, você ter condições de orientar melhor essa família, é algo assim realmente que vai fazer muita diferença para a qualidade de vida desse sujeito, mas também para a aceitação daquela família, o engajamento no tratamento, tá? Uma próxima pergunta é da Giovana. Há alguma relação entre a sindactilia e a apraxia de fala? Ou entre a sindactilia e algum transtorno do neurodesenvolvimento? Não, descrito especificamente não. O que é importante a gente falar aqui é que, assim, isso pode vir a acontecer, né? Ter apraxia de fala com sindactilia, e pode ser uma síndrome no futuro, mas hoje nós não temos nenhuma síndrome descrita especificamente com apraxia de fala e sindactilia. Nós não temos. Tá? E entre a sindactilia e algum transtorno do neurodesenvolvimento? Isso nós temos, né? Se a gente for pensar, porque a própria síndrome de Apert tem um transtorno no neurodesenvolvimento. Ela tem transtorno de linguagem, de aprendizagem. Então, aí sim a gente pode dizer que existe. Eu não posso dizer para vocês que é uma correlação direta. Por quê? De novo, a síndrome de Apert é uma condição médica, biomédica maior, tá? Onde o transtorno do neurodesenvolvimento, ou o transtorno do desenvolvimento, é parte aí desse quadro maior, tá? E esse quadro maior, que é a síndrome de Apert, por exemplo, vem com sindactilia, com deficiência, pode vir com deficiência intelectual, com fissura, tá? E com alteração de aprendizagem e linguagem. Assim, lembrando que as síndromes genéticas é quando a gente tem aí vários campos do desenvolvimento,
aí que estão alterados, e essa correlação exata, nem sempre a gente consegue identificar, mas a gente pode ter todos esses sinais isolados, né? E não necessariamente vai ter uma relação com uma alteração funcional, cognitiva, de linguagem, né? Que nem o exemplo da professora Luciana com as mechas, né, de cabelo branco, eu posso ter e não ter nenhuma outra alteração, né? Agora, a síndrome genética é quando eu consigo fazer se torna uma síndrome genética quando eu consigo colocar aí todos esses campos do desenvolvimento, não relacionar, mas eu tenho uma condição em que eu tenho vários campos do desenvolvimento com sinais e sintomas associados a uma causa genética, por exemplo, né? A próxima pergunta é da Isabela. Qual o caminho para uma fonoaudióloga trabalhar com genética e diferentes síndromes? Tem como trabalhar dentro do hospital? Faz residência ou mestrado? Olha, Isabela, nós não, o Brasil ainda está pobre nisso, ele ainda não tem um local assim, mas eu acho que é participar dentro dos hospitais, sim, ou estudar no mestrado, de equipes multidisciplinares, que foi o caminho que eu fiz, né? Então, o caminho que eu fiz foi entrar dentro do hospital, né, dentro de uma equipe que já existia de genética e ser parte dessa equipe também, ou fazer estudos dentro dessa linha de pesquisa. Então, esse é o caminho. Agora, nós temos aí muitos hospitais que não têm nem genética, né? Então, nós temos alguns centros no Brasil, como o Instituto de Biociências de São Paulo, da USP, aqui o Centrinho, que tem genética, a Unesp, onde eu fiz meu doutorado. Então, assim, são vários locais que você pode estar atuando, mas você vai atuar como parte da equipe, também aí interdisciplinar, certo? Eu acho que, assim, a diferença que a gente tem, né, do mestrado e de uma residência, é que o mestrado você vai aí ter, se debruçar mais a respeito de um tema mais específico relacionado à genética, e a residência você acaba tendo aí uma prática maior, né, e no Centrinho tem a residência de anomalias, né, hereditarias e síndromes genéticas, em que você passa parte, né, você tem a colaboração na atuação com a equipe de genética, com a equipe de anomalias craniofaciais, mas são as síndromes genéticas mais relacionadas principalmente às anomalias craniofaciais, não necessariamente, né, outras, acaba não tendo a vivência com síndrome de Down, né, síndrome de Angelman, por exemplo. Essas síndromes, hoje, cada vez mais, na clínica, a gente acaba recebendo e atuando. Eu acho que quem trabalha, principalmente com transtorno do neurodesenvolvimento, já atendeu, então, quem já fez também parte de um aperfeiçoamento de linguagem, acaba tendo esse acesso e aprendendo um pouco tendo esse contato com pacientes, com indivíduos com algumas síndromes genéticas relacionadas à deficiência intelectual, principalmente, mas junto aí com outras alterações, né? Eu acho que o mais específico ainda é a residência no Centrinho, que é mais relacionada também à parte de fissura lábio-palatina. Isso mesmo. A Isabela também fez uma outra pergunta, que a fonogenética vai analisar os quadros e fazer correlações, ou também trabalha com a habilitação e reabilitação desses pacientes? Imagino que aborde muitas áreas da fonoaudiologia: audiologia, disfagia, motricidade orofacial, linguagem, fala, entre outras. É exatamente isso, vai fazer as duas coisas. Além dela estar participando lá na equipe, dizendo assim, olha,
a linguagem é isso aqui está alterado nessa síndrome, a fala precisa ser trabalhada, eu também posso trabalhar na ponta da intervenção. E um dos exemplos disso, Isabela, são as APAES, por exemplo. Nas APAES, você tem grupos, na Sorri, aqui em Bauru, as APAES, você tem grupos multidisciplinares que trabalham com condições específicas, né? Onde a gente tem que estudar a síndrome, sim, tem que ver se aquele perfil que ela está apresentando é coerente ou não, né? E você vai trabalhar na ponta da intervenção também. Nós temos uma pergunta e um comentário da Ana Paula. Tá. A Ana Paula perguntou: no segmento dos casos de Robin, há possibilidade de retirada da traqueostomia? Se há, em média, quanto tempo pode levar? Gabi, essa pergunta é sua. Quando a gente está falando da sequência de Robin isolada, o prognóstico ele é melhor, né? Mas quando a gente está falando da sequência de Robin associada a outra síndrome genética, como, por exemplo, Stickler, aí vai variar. Por quê? Porque eu preciso saber dessas condições, como que está esse espaço para respiração, e que acaba sendo muito, vai depender do tipo de glossoptose, tá? Porque também a gente tem a obstrução que acontece não só por conta da língua, mas em alguns casos da sequência de Robin, principalmente quando ela está associada a uma síndrome genética, tem também o colabamento das paredes laterais da faringe, né? Então, aí vai agravar os quadros respiratórios, e por isso que a gente tem vai precisar utilizar da traqueostomia. Então, assim, o tempo vai depender de como que está essa condição aí da região, dessas condições da faringe e da língua, né, da glossoptose especificamente. Nos casos de sequência de Robin isolado, isso acaba sendo muito rápido, esse prognóstico é bem mais rápido, e muitas vezes só com uma adequação postural, já a gente consegue ter um conforto respiratório melhor. Mas nos casos que está associado com outras condições, precisaria realmente da equipe avaliar essa necessidade. A gente também tem, por exemplo, né, quando a sequência de Robin, ela ainda está associada com a deleção do 22, que aí também eu tenho outras condições relacionadas à laringe, posso ter uma laringomalácia, né? Então, outras alterações em outras regiões, não só a obstrução por conta da glossoptose, mas a obstrução por conta de outras regiões, da laringe e da faringe, tá? Então, precisa rever com a equipe médica, e o tempo vai ser determinado a partir das condições respiratórias que a criança tiver, que o bebê, normalmente, né, a gente está falando mais nas primeiras etapas de vida, tiver. É bem variável, já tive pacientes, mas quando estava associado a Stickler e principalmente, né, a casos com deleção do 22, né, aí acaba tendo outros agravantes. E assim, a síndrome de Robin, né, a sequência de Robin, não, a síndrome, é o que eu falei, a gente precisa, como a pergunta anterior, né, a gente precisa atuar nessa equipe, para mostrar que precisa desde cedo dessa intervenção, desde cedo de uma atuação, desde cedo de uma orientação à família, para que a gente possa prevenir realmente problemas que venham decorrentes disso. Porque, gente, eu fiz uma pesquisa há muito tempo atrás, que até quem fez, era uma professora que fez mestrado comigo, e ela queria saber se quando uma criança chega lá na escola com fissura, ela é tratada diferente pelo professor. E ela é tratada diferente, desde o começo.
E o pior, ela é tratada como se ela não fosse capaz. Só que esse capacitismo, isso vem desde pequeno, que todo mundo, inclusive a família, começa a super proteger e a não estimular as possibilidades da criança. Então, isso é um trabalho que nós, fonoaudiólogos, precisamos fazer lá na Sorrim, lá na PAI, no hospital que você tiver, na sua clínica, é estudar, ver as condições e falar, não, e tem que estimular, ela tem que estar lá, ela consegue. E aí, o que aconteceu nessa pesquisa do mestrado, nesse mestrado que a minha aluna fez? Quando a gente vai comparar as notas dos alunos com fissura com as notas dos alunos da sala, é a mesma nota, eles são iguais. Só que já de começo, eles já chegam perdendo, porque o olhar da professora é de que ele não é capaz. E a gente sabe que a linguagem não verbal, né, eu sou professora de linguagem, principalmente para criança, ela chega de uma forma para compreensão muito mais rápido do que a linguagem verbal. Então, um olhar, o jeito que eu tratar, eu vou estar já trazendo um contexto para aquela criança desfavorável, que vai levar ela a ter uma baixa autoestima e ela começar a acreditar que ela também não é capaz. Por fim, nós temos um comentário da Ana Paula, que ela fala: alterações genéticas ainda têm sido subdiagnosticadas, muitas vezes por indisponibilidade dos exames e especialistas. Muitas vezes uma investigação genética não é levada adiante se a criança não tiver uma gama de outras alterações orgânicas presentes, além de algum outro transtorno, como, por exemplo, o TEA ou deficiência intelectual, mesmo com características faciais sugestivas, por exemplo. Olha, eu estou totalmente de acordo e assim gostaria muito que essa realidade fosse diferente, porque hoje ainda, né, nós temos a Unimed, por exemplo, aqui em Bauru, que é vamos pensar assim, que é uma cooperativa, né, de serviços médicos. Ela não tinha esse atendimento, hoje ela tem. Hoje ela tem esse atendimento e quem está lá que direciona isso foi uma pessoa que saiu daqui do Centrinho, que fez mestrado, doutorado e pós-doutorado comigo, por exemplo. Não mestrado, doutorado comigo, não, mas pós-doutorado, sim. Então, é o Rodrigo Chiesi, que é um biomédico e que faz essas análises. Então, assim, hoje a gente já tem. Então, assim, Bauru, de uma certa forma, ele não tinha faculdade de medicina, né? Mas tem o Centrinho, que é um grande formador. Então, hoje a Unimed, ela conta com serviço de qualidade, mas é claro que aí entra a questão do plano de saúde, os exames são caros, eu concordo com tudo isso, né? Mas com o tempo eu acho que essa realidade tende a mudar, né? Com essas novas tecnologias, eu acho que isso vai mudar, a gente vai ter uma realidade não muito longe disso. Bom, acabaram as nossas perguntas. E, em nome do Grupo PET Fonoaudiologia, eu gostaria de agradecer às senhoras pelas apresentações, que foram muito boas. As senhoras elevaram muito o nível que todos os alunos aqui presentes têm neste assunto. Tenho certeza que nós temos alunos de todos os níveis de anos de graduação, entre profissionais também, e tenho certeza que foi muito produtivo para todos os presentes. Até aqueles que estão agora entrando no curso, tiveram uma base muito grande para os próximos anos, e nós que já estamos mais no terceiro, no quarto ano, e os profissionais formados, para todos foi um conhecimento muito grande, ampliou e muito os nossos horizontes na área. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação das senhoras, e em nome do Grupo PET Fonoaudiologia, agradecer a todos os participantes. Eu só queria finalizar, né, dizendo que assim a genética é encantadora. Então comecem a estudar, a pesquisar, a entender os genes, que vocês vão se encantar também. Espero que esse curso, eu e a Gabriela, a gente tenha conseguido mostrar essa abrangência, essa grandeza que é a genética e o quanto a fonoaudiologia tem a colaborar, viu? Nós que agradecemos, né, Gabi, por essas 2 noites, por estar discutindo esse tema que a gente gosta tanto. Muito obrigada. Nós vimos a paixão e o amor que as senhoras têm pelas áreas. As senhoras conseguiram transmitir isso para nós junto com tanto conhecimento. Foi muito boa as apresentações. Perdão, Maria Gabriela. Imagina, eu queria agradecer também e dizer que foi assim, foi dessa forma, assistindo um ciclo
dessa forma que eu caí no mestrado, doutorado, pós-doutorado, então cuidado, pessoal, que pode pegar esse. E eu queria agradecer a presença de todo mundo, né? É sempre um prazer estar com o PET, que foi minha casa, né? Com a professora Luciana, que foi quem introduziu esse assunto na minha vida, e quem fez com que eu me apaixonasse por esse assunto, e hoje, né, garantisse que eu pudesse ter esse conhecimento para passar para os meus pacientes e para os meus alunos, de uma forma mais assertiva, e pensando nesse olhar que só a professora Luciana tem, né, humano, gentil, e realmente de cuidado. Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Nós que agradecemos. Então, tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau, pessoal. Boa noite.